Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Então, nós vamos iniciar a partir de hoje um conteúdo novo, um conteúdo que faz parte da nossa disciplina do conteúdo do nono ano. Então, nós vamos iniciar a partir de hoje o conteúdo, o estudo da Ásia, o estudo dos continentes. Ele finaliza esse ano com o ciclo dos 7 grandes continentes. Depois ainda nós temos para estudar a questão do continente da Oceania e ainda os dois polos, continente antártico e o mar glacial ártico, que no caso não é continente, mas fechando assim o estudo dos continentes, o estudo do mundo numa leitura bastante abrangente e bastante completa. Então, sobre o continente asiático, o que é importante a gente saber? O que nós precisamos saber, pelo menos as informações básicas? Ásia, um grande continente, Ásia com características bem específicas, diferente de outros continentes. Quais são as grandes diferenças, as grandes marcas do continente asiático? Então vamos detalhar algumas das características gerais, algumas das marcas desse grande continente que a gente vai estar estudando. Então a Ásia, ela é formada por 45 países, Então é um conjunto de países com características culturais, com características humanas, com características assim bem fortes em relação aos outros continentes. Se a gente for estudar, e a gente vai estar analisando os diferentes aspectos, tanto do relevo, da vegetação, hidrografia, da população, da economia, a Ásia, para nós que vivemos no continente americano, um continente distante para nós, mas nós conseguimos descobrir sempre características assim bem chamativas em relação ao continente asiático, justamente porque as diferenças culturais elas são grandes, e a Ásia ela se destaca por ser um continente super populoso. A maior parte da população se localiza, habita na Ásia. Grande parte então da concentração populacional se concentra nos países asiáticos, sobretudo nos países da China e da Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes cada um, e a tendência nos próximos anos é a Índia ultrapassar a China pelo número de habitantes. Então, um crescimento populacional ainda bastante acentuado nesse contexto. E nessas características de culturas, as características da prática cultural, valores, crenças, é um destaque em relação, quando a gente estuda os detalhes, a gente se depara justamente essas grandes diferenças de questões culturais, crenças, enfim, muitas diferenças em relação àquilo que nós estamos acostumados. Muito bem, então algumas das características do continente da Ásia, continente asiático, Então nós vamos seguir muitas das informações que o próprio livro nos traz, até para dizer que nós não estamos fugindo do assunto, Então o estudo do continente asiático vai ser o conteúdo que a gente vai estar detalhando, vai estar aprofundando a partir de agora. Porém, aquelas apresentações sobre a Europa que ainda não foram entregues, a gente também ainda vai estar contemplando. Inclusive, na quinta-feira, a gente vai ter mais uma etapa em relação a isso. Então, assim que os grupos conseguirem concluir, contatar e organizar a sua pessoa para trazer os depoimentos, para ainda finalizarmos e enriquecer o estudo do continente europeu, a gente vai estar incluindo, mas a gente vai estar avançando para que a gente possa estar também
tendo essa totalidade, né, das informações, né, que a gente precisa saber. Então, várias informações sobre esse belo, esse grande, esse gigante continente da Ásia. A gente também conhecermos um pouco sobre o clima e a vegetação desse continente, né, dessa grande parte do mundo, né, um pouco distante de nós, né, conforme já falei. Então, vejam só as características, os diferentes tipos de climas, né, que esse continente possui. Então, aqui a gente pode ver numa região já muito próxima ao polo, né, toda a região da Rússia, né, então, clima polar frio, né, um clima praticamente gelo o ano inteiro, né, depois, logo na sequência, o frio, então, além de altas montanhas, né, nós temos essa característica também aqui das grandes elevações, ou seja, das maiores elevações do mundo, né, a Cordilheira do Himalaia, onde se concentra o Everest, né, também com a característica do frio de altas montanhas. Aqui também o clima frio, né, depois em vários espaços o clima temperado, só para a gente entendermos o que vem a ser o clima temperado, é o clima característico da nossa região também, tá? Então, algumas regiões, né, próximos, né, ao Trópico de Câncer, né, nós estamos um pouco a sul da linha do Trópico de Capricórnio, né, então, só para se ter uma ideia da característica climática, né, de parte da região da China, né, então, por isso eles também, no outro hemisfério, sempre com a estação contrária, mas tem essa característica, então, de ter as 4 estações bem definidas, tá? Então, também tem o clima subtropical, tá? Tem o clima tropical em várias regiões, também tem a característica de clima desértico, também em algumas regiões de clima semiárido, além do clima mediterrâneo, né, que é bastante, né, comum. Então, uma diversidade de climas muito grande. Tá? Uma característica desse continente da Ásia, né, vejam só a diversidade em relação ao clima. E, na sequência, lembrar de que o clima e a vegetação eles estão muito interligados. Tá? Então, a vegetação, então, mais próximo ao polo, né, de acordo com a característica climática, nós temos a vegetação da tundra, tá? Então, aqui nessa região, né, tundra, vegetação florida, né, depois do desgelo, né, aparece uma vegetação rasteira, com a característica típica. Depois ainda nós temos a floresta das coníferas, também numa região já mais fria, né? Depois ainda temos em várias regiões as florestas temperadas, né, com clima subtropical. Depois nós temos a vegetação mediterrânea, as pradarias, as estepes, desertos, savanas, florestas tropicais e equatoriais, algumas regiões também, e floresta, a vegetação das altas altitudes em algumas áreas aí, né, que nem eu já falei, da Cordilheira do Himalaia, sobretudo, em que se encontram, né, as regiões mais altas do mundo. Então, uma diversidade de vegetação ao mesmo tempo na região do continente asiático. Então, aqui também nós temos o mapa físico. Então, veja só como que fica o mapa físico, né, as diferentes altitudes desse continente gigante. Tá? Nós temos, então, as regiões, né, que eu já falei várias vezes, as regiões mais altas do mundo, a Cordilheira do Himalaia. Né? Então, elas são muito altas, né? Então, chega a ter uma altitude, né, segundo o próprio livro, tá? Então, aqui a altitude é de 8.848 metros, o ponto mais alto chamado Monte Everest, tá? Com outras elevações muito próximas a esse nível também, né, com essa característica. Então, essas regiões bastante elevadas, né, que interferem na questão do clima, que interferem na questão da vegetação
e também na questão da ocupação do ser humano, né, que muitas vezes tem dificuldades em ocupar as regiões muito elevadas, sobretudo pela condição do frio, fora da pressão atmosférica também interfere alguma coisa. Então, por que nós temos essa região bastante elevada nessa região da Ásia? Justamente porque essa placa praticamente composta pela Índia, ela está se deslocando nessa direção norte, por cima do continente restante aqui da Ásia. Então, isso faz com que essa placa, né, ela acaba subindo e acaba formando aqui essa cordilheira, né, que a cada ano, a cada um período, ela acaba tendo essa característica. Fora as questões, né, de terremotos, né, bastante ativos em virtude dessa característica de placas, de movimentos de placas tectônicas também. Características bem presentes no nosso estudo. Então, aqui nós temos uma imagem, né, com a característica, né, uma parte visual, como que é a Cordilheira do Himalaia, né, com uma altitude de 2.400 metros de comprimento, né, uma altitude superiores a 7.000 metros. Tá? Sabendo que o Everest, então, tem uma altitude ainda maior, chegando a 8.848 metros, conforme falei anteriormente. Aqui mais imagens do Monte Everest, nessa grande evolução, né, que desafia muitos aventureiros que querem escalar, e muitos deles já perderam a vida, né, nessa característica. Então, nós temos essa situação que também o livro nos apresenta, né, justamente por causa do movimento das placas tectônicas, muitas vezes, né, a presença de terremotos em grande parte dessa região da Ásia também. Então, características bem importantes. Nós temos também, numa questão hidrográfica, temos a presença de rios, né, rios bastante interessantes, com características bem fortes e marcantes, rios com bastante volume de água, rios que, né, são bastante usados tanto para a questão da irrigação e também para a questão de deslocamentos, né, marítimos, ou seja, para trazer e levar mercadorias para outras regiões. Então, muitas questões bem importantes a gente analisar. Muito bem, então vamos para as atividades referentes ao continente da Ásia. Então, na sequência, acompanhem essa atividade que eu vou estar liberando, né, para cada um desenvolver esse desafio para entender um pouco mais sobre os países do continente asiático. Então, aqui no Classroom, né, vocês podem ver a última atividade, né, vocês clicam e vocês vão ter liberado então essa atividade aqui, bem interessante, bem legal para desenvolver. Aqui então, vocês escolhem o país, os 5 países, uma vez escolhido, pesquisem, escrevam o IDH, a população e 3 curiosidades na sequência de cada país escolhido. Então, tentem escolher os países que vocês gostem, né? Então, dos 53 países, vamos ver se algum país fica de fora, né? Então, não vamos distribuir, mas tenta pelo menos buscar esses 5 países e 3 curiosidades pelo menos de cada país. Então, essa vai ser a atividade, a tarefa a ser cumprida, né? Vai estar gerando nota, né? E só gostaria de chamar a atenção em relação às outras atividades sobre o continente europeu, né? A gente vê aqui, ó, tem poucos comentários feitos, né? Então, é importante, quem ainda não fez esses comentários sobre os vídeos assistidos, eu sei pelas visualizações que os vídeos têm, acredito que todos tenham assistido eles, porém se esqueceu de fazer esses comentários. Então, a partir dessa semana também, tenta regularizar os comentários, né, tanto na turma 91
né, como na turma 92 tem em aberto esses comentários aí para cada um estar fazendo. Então, façam essas atividades. Na quinta-feira vou estar comunicando, né, vamos ter mais uma atividade sobre a hashtag, né, uma trilha para a Europa, para que a gente possa estar também dando sequência ao mesmo tempo que a gente vai estar estudando o continente asiático. Tá? Então, bons estudos, né, caprichem, né, porque o continente asiático tem muitas questões bem legais para estarmos estudando e buscando com essa atividade. Então, bons estudos, se cuidem, tudo de bom.